Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia! E aí? Ó, encontrei o criador do seu coelho, viu? Achou já? Claro, meu amor. Ai, ó, o Davi já tá querendo participar aqui. Gente, me avisem aí quando estiver acabando o tempo para eu conseguir gravar a aula aqui, senão eu fecho de uma vez. E aí depois eu não consigo subir a aula, tá? Ok? Comecemos? Comecemos. Cadê esse povo querendo entrar aqui? Ô, Jonathan, eu não sei quem tá mexendo, se sou eu ou se é você, filho. Como é que faz para aceitar todo mundo? Eu já tô perdidaça aqui. Deu tudo certo? Tá todo mundo dentro já? Deu certo, eu já coloquei para aceitar automático. É só iniciar aí. Eu tava tentando mexer no meu e o seu ao mesmo tempo. Pode começar aqui, gente? Estão vendo a tela? Sim ou não? Sim. Sim. Sim, professora. Ai, que saudade de vocês. Nossa. Ô, Pro, você quer a presença da Magra, da Mel? Melhor não, que ela vai roubar a cena. Minha Hein, mãe tá aqui assistindo a sua aula. como chama sua mãe, Carol? Sim. Oi, bom dia, tudo bem com a senhora? Bom dia, tudo bem? Quer pão caseiro? Ô, quero, para mandar. Tá bom. Vamos lá, gente. Ó, tratamento da classe 3 com protração mandibular. Então, o que que é isso, gente? É o uso da máscara facial. Não sei se alguém chegou a colocar esse tipo de aparelho nos pacientes de vocês, tá? Mas esse tipo de tratamento, ele é feito nos pacientes que têm uma tendência já a uma classe 3 severa, esquelética, por exemplo, mas que são crianças. Então, estes pacientes, eles vão necessitar da gente trazer a maxila para frente. Tá, vamos lá. Renata, por que que eu não jogo? Fica quieto, vocês duas aí. Ó, por que que eu não jogo a mandíbula para trás? Pelo seguinte, se eu colocar a mandíbula para trás, eu vou estar lutando contra o crescimento deste paciente, contra a genética dele. Então, as pesquisas mostram, por exemplo, né, que quando a gente utiliza, vamos supor lá, não sei se vocês se lembram, vão falando aí para mim. Vamos falando aí para mim. Se vocês se lembram, por exemplo, da mentoneira. Lembra da mentoneira? Mentoneira você coloca aqui, tem um apoio aqui, né? E outro apoio aqui, tração alta. E aí você joga a mandíbula em direção ao crânio. Basicamente, você espreme o côndilo em direção à cavidade glenoide. E isso realmente você consegue, não é, jogar um pouco para trás a mandíbula. Mas a gente, através das pesquisas, a gente vê que na verdade você está espremendo ali o disco, né? E você não vai conseguir fazer com que a maxila cresça. E aí, quando você solta essa mentoneira, você tem o potencial de crescimento manifestado ali e o paciente cruza de novo. Então, quando a gente fala de classe 3, pelo menos na conduta da Uningá, que é também a conduta da FOB, onde nós nos formamos, na USP de Bauru, né? A nossa conduta sempre é trazer a maxila em cima da mandíbula, puxar a maxila em cima da mandíbula. Ah, Renata, mas daí o paciente vai ficar biprotruso. Sim, ele vai ficar biprotruso. Ele vai ficar biprotruso, mas é melhor ele ser biprotruso do que ele ser um classe 3 cirúrgico, tá? Esteticamente, se ele quiser fazer a cirurgia depois, ok, sem problema, ele faz a birretrusão daí, tá? Agora, na questão social do paciente, até de desenvolvimento dentário mesmo, é melhor que a gente coloque a maxila em cima da mandíbula, tá? Então vamos para frente aqui. Eu queria conseguir passar o slide, não consigo, é uma maravilha. Ah, obrigada. Bom, então a classe 3 em média é caracterizada por deficiência de maxila
Então, quando eu falo assim para vocês, gente, é este protocolo. Hyrax, que é o disjuntor, com gancho e máscara facial. Hyrax com gancho e máscara facial. Eu estou me referindo a quê? A isso. Não é? Por quê? Porque a maioria dos casos classe 3 são caracterizados por deficiência de maxila. Então, óbvio, eu preciso tratar esse paciente na sua face média, aqui. Então, eu jogo a maxila para frente, tá? Tá tudo bem aí? Tá todo mundo conseguindo acompanhar, gente? Então, ó, quanto maior o envolvimento da maxila e menor o envolvimento da mandíbula, melhor é o prognóstico. Por quê? Porque justamente esse não é um tratamento difícil, sabe? Muitos ortodontistas, muitos profissionais, eles dizem o seguinte: eu não vou colocar a máscara facial no meu paciente porque o meu paciente não vai usar, porque meu paciente não vai aceitar. Gente, não tem isso de não aceitar. O tratamento é esse. Mas tem alguns tratamentos que são internos, que são de aparelhos intrabucais fixos, que eu já vi no congresso e tal, na internet. Em média, esses aparelhos, geralmente, eles não fazem o tratamento esquelético. É só dentário. Então, fica bem aquela situação, né? A maxila lá atrás e só os dentes vestibularizados. Então, é uma judiação, porque se você puder trazer a maxila para frente, melhor, né? Davi, fecha a porta ali para mim do corredor, fazendo favor, filho. Ó, então vamos lá. Esse vai ser o nosso protocolo, tá, gente? Então vamos recapitular aqui. Quando é que eu entro com o protocolo? Quando é que eu entro com o protocolo expansão rápida da maxila mais protração com máscara facial? Quando? Quando você tem um paciente, tá? Ele pode estar na dentadura mista, não precisa ser dentadura permanente, que esteja em época de crescimento. Então, por exemplo, ele tem que estar lá, dos 9 anos, mais ou menos 8, até os 14, até 16 anos, tá? Como é feito este protocolo? Nós vamos utilizar um disjuntor de maxila, pode ser Haas ou Hyrax, lembram do Haas, né? Lembram do Haas, que é aquele que vai com a resina, ou Hyrax, com gancho. Então, gente, todo mundo entendendo essa parte ou não? Pensem no disjuntor de vocês, disjuntor, tá? Eu preciso dos molares funcionando, eu preciso dos molares na boca, os primeiros molares. Então, a banda desce no primeiro molar, tá? A banda desce no primeiro molar e o aparelho vai ser confeccionado pelo seu protético lá, Haas ou Hyrax. O que é importante? Por fora, por vestibular nesse aparelho, vai ter um ganchinho que fica assim. Todo mundo tira print. Vai ter um ganchinho assim. E aí, o que vai acontecer? A partir deste ganchinho, nós vamos encaixar a máscara facial nesse gancho e ela vai puxar a maxila para frente. Então, quando é a faixa etária? Tempo de crescimento, 9 até 14, 16 anos, depende se é homem, se é mulher, se já teve a primeira menstruação, que é a menarca, se não teve, né? O que eu preciso? Eu preciso que pelo menos os primeiros molares estejam irrompidos, tá? Uma outra coisa, o meu protético vai confeccionar o aparelho e a partir disso nós vamos fazer o protocolo convencional de disjunção, que eu não sei se vocês se lembram qual que era o protocolo convencional de disjunção, que é 2/4 de volta, de manhã ou à tarde ou à noite, os 2/4 de volta por dia, durante 7 até 10 dias, tá? Gente, vocês estão entendendo? Responde aí para mim, senão eu fico perdida aqui. Responde aí, galera. Tá, obrigada, então. Então, eu tava falando aqui e o slide começou a mostrar aqui exatamente o que eu falei. Então, qual que é a época de atuação? A opção, né, quanto mais precoce a idade, claro, né, que dentro do que é possível, porque eu vou precisar dos primeiros molares presentes ali, quanto antes você começar, melhor, tá? Quanto antes você começar, melhor. Então, o ideal, após os 5 anos, mas também é um efeito ortopédico significativo, melhor a dentadura mista mesmo, tá? E após a erupção dos incisivos e dos primeiros molares, tá bom? Bom,
O que a gente vai esperar? Eu detesto aula com efeito, gente, por isso que eu tô passando, tá? O que a gente vai esperar desse tratamento? Primeiro, uma alteração no desenvolvimento da maxila, ou seja, essa maxila que não estava se desenvolvendo, ela vai começar a ter uma resposta em cima da mandíbula, né? A relação de maxila com a mandíbula vai se normalizar, a minha maxila estava para trás, aí ela vai chegar em topo e passar, né? E a gente tem a melhora, além da relação oclusal, a gente vai ter a melhora de face, porque realmente a pré-maxila ela vem para frente, o narizinho ele afina, projeta um pouquinho o nariz, melhora bastante o perfil do paciente. Vocês vão ver os casos depois aqui, tá? E além disso, claro, né, o paciente ele deixa de ter problemas psicossociais, né? Por exemplo, porque vocês sabem, né? O classe 3, ele durante a escola, durante o período escolar, assim como o paciente que usa, por exemplo, lá o A e B, né? Ele vai ter problemas de bullying na escola, tudo isso, né? Quem nunca viu isso, né? Então, são vários os apelidos que esses pacientes geralmente recebem. Isso é bem ruim, isso daí acaba se refletindo bastante na vida do paciente. Então, a gente consegue melhorar isso aí e fazer com que o paciente tenha uma vida melhor, tá? Então, é um ambiente mais favorável, a face ela cresce melhor, né? Evita o estabelecimento da classe 3 severa ou da classe 3 cirúrgica. Então, assim, a gente tira o paciente da cirurgia ortognática, vamos deixar isso bem claro. Vocês não vão impedir, suponhamos que a sua mandíbula, ela tenha que ter 7 centímetros, assim, de extensão, tá? Essa é a média. Suponhamos que esse teu paciente, ele vai ter 12. O fato de você realizar o tratamento em fase precoce e ortopedicamente, que é, por exemplo, com a máscara facial e a disjunção, não vai impedir que essa mandíbula chegue a 12. Isso é importante falar, tá? Você não vai impedir. O que você vai fazer é estimular o crescimento da maxila em cima daquela mandíbula que já é grande. Então, foi isso que eu disse para vocês. O paciente, olha lá que bonitinho. O paciente, ele vai sim ter, né, a classe 3, no caso, ele vai sim ter aquela mandíbula grande. Porém, a gente vai adequar a maxila em cima daquela mandíbula, tá? Isso tem que ficar muito claro para vocês, que vocês não conseguem impedir o potencial de crescimento genético, mas vocês conseguem fazer com que a maxila se encaixe na mandíbula. Então, às vezes, sim, o paciente vai ficar biprotruso, né? Às vezes. Quais são as contraindicações? Olha só, o prognatismo mandibular com antecedentes genéticos não é bem uma contraindicação. Mas vamos supor que o paciente chegue para você, ele tem lá, 8, 9 anos, tá? E o pai dessa paciente, desse pacientinho, ele já é uma classe 3 bem severa, não tratada, tá? Inclusive com necessidade cirúrgica. Aí você pede para conhecer a mãe. A mãe também é. Ou, bom, né? Ela também tem um perfil côncavo, né? Agora eu tenho que falar assim, né? Não posso mais falar os termos chulos que a gente utiliza na ortodontia para que vocês entendam, né? Então, perfil côncavo, face longa, tá bom? Dólico facial. Aí o que acontece? O que vai acontecer? Vocês podem tratar esse paciente, só que vocês não vão chegar na mãe, no pai, e dizer assim: olha só, eu vou conseguir resolver essa classe 3, eu vou conseguir ajustar essa oclusão. Não, você vai dizer assim: nós vamos estabelecer um protocolo aqui que pode ser bem eficiente nesse paciente, tá? Mas ainda assim, corremos o risco de, como você, como a mãe, este paciente se tornar um paciente cirúrgico, tá? Assim que funciona. Não é que você não vai tratar porque ele é uma contraindicação. Você vai tratar, mas com os pés no chão, tá? Isso é bastante importante, gente. Isso é muito importante. Ouçam uma coisa que eu vou falar para vocês aqui agora. Isso aí é para a vida, tá? Isso é para a vida. Tudo que você explicar para o paciente antes do tratamento começar, né, na consulta, faz parte do tratamento, faz parte do planejamento. Tudo que você explicar para ele durante o tratamento é uma desculpa que você arrumou para justificar os teus erros. É assim que funciona,
tá? A mãe vai dizer, olha, você não me falou que isso aí podia acontecer. Eu achei que eu estava investindo num tratamento que fosse resolver. E aí você fala, não, mas olha só, você já é classe 3, seu marido já é classe 3, então, não, gente, eles não vão querer saber disso, tá? É assim que funciona, então tem que explicar tudo direitinho, colocar em contrato, tá? Eu explicar isso, eu tenho que dar uma aula de contrato para vocês na última aula desse ano, tá? Eu tenho que dar uma aula para vocês de contrato. Bom, pacientes com padrão de crescimento vertical, face aumentada, ó, mordida aberta esquelética. Então, voltando aqui, você veja que todos esses aqui são características do paciente severo, são características do paciente cirúrgico, tá? Prognatismo de mandíbula com antecedente genético, padrão facial vertical, quer dizer, face longa, né? O dólico facial, aquela altura facial aumentada gigante, né? E ainda com mordida aberta. Se você quiser ter um problema na vida, você trate um classe 3 com mordida aberta, né? São duas más oclusões que extremamente difíceis de serem resolvidas e quando tratadas, elas têm um potencial de recidiva bem grande, tá? Você consegue tratar, mas ela tem um potencial de recidiva grande, guardem isso. Vai abrir de novo. A mordida aberta tem a ver com a língua, tem a ver com a fono, tem a ver com tudo, né? Todas as funções fisiológicas do paciente, tá? Isso vai ter que ser retreinado, inclusive a musculatura. E a mordida cruzada, né? No caso, a classe 3, vertical, com altura facial aumentada, é por componente esquelético. Então, a gente tenta jogar a maxila em cima da mandíbula, mas, digamos assim, o paciente não vai virar um classe 1. Ele não vai ficar com aquele perfil bonitinho, reto, né? Ele sempre vai ter o perfil côncavo. Então, isso aí é a questão que a gente consegue fazer, tá? Olha só que bonitinho, ó, para vocês verem, não sei se vocês estavam imaginando isso, não sei se vocês já tinham visto isso. Vocês conseguem ver meu mouse aqui, né? Então, esse é um Hyrax, gente, ó. Um Hyrax que já foi aberto, tá vendo? Porque eu tô vendo aqui o espaço no meio do parafuso, tá? Uma banda no molar, uma banda no outro molar, a banda no pré, a banda no outro pré, e esse aqui é o gancho, não é? Que vai ser utilizado para a tração, tá? Obrigada, Jonathan. Jonathan tá me mostrando aqui. Então, ó, gente, banda, oh, caceta. Ah, não pode mais falar, parou. Deixa eu ver. Como é que faz aqui, gente? Isso, a caneta, muito bem, Renata. Ó, a banda no molar, a banda no molar, tá? A banda no pré, a banda no outro pré. E esse ganchinho aqui, gente, é onde vem o elástico aqui, ó, que puxa para fora a maxila, tá? Olha só, importante, ó. Isso aqui é o quanto esse disjuntor abriu. Estão vendo que aqui no meio tem um buraquinho do aparelho aqui e aqui tem um fiozinho que está travando? Mas o que acontece? A gente não faz travamento assim, tá? O que vocês vão fazer? Se vocês abriram isso aqui tudo, vocês vão entupir todo esse espaço aqui, ó, com resina composta. Faz uma bolachinha de resina, põe ali naquele buraco e polimeriza. Para quê, Renato? Para não voltar o parafuso para trás. Tá bom? Sim? Olha, então, expansão rápida da maxila. Então, nós vamos fazer a expansão rápida prévia ou de junção, mesmo em casos onde não é necessário. Ouçam isso. Professora, estou entendendo. Veja bem, o paciente não tem mordida cruzada, professora. Você vai fazer a tração reversa, você vai abrir do mesmo jeito. Eu vou abrir do mesmo jeito. E por que você vai abrir? É claro que você não vai abrir os 7 dias, né? Mas você vai abrir, você vai disjuntar, você vai separar a sutura. Porque é muito mais fácil para a nossa máscara facial trazer essa maxila para frente com a sutura aberta do que sem a sutura, tá? Porque sem a sutura estar aberta. Desculpa, com a sutura vai estar lá, né? Entenderam, gente? Então, nós vamos abrir de qualquer forma, tá? Nós vamos abrir de qualquer forma. Ó, ela afeta a sutura intermaxilar, né? E ela desarticula a maxila. Inicia, então, uma resposta celular sutural que permite a reação mais positiva. Isso aqui é o artigo do Haas. Gente, é o seguinte, pessoal do TCC aí, ó. Quem está fazendo o TCC, gente, seja de qualquer disciplina, qualquer matéria, é importante que vocês saibam que os artigos clássicos, eles têm que estar presentes. Então, por exemplo,
Expansão rápida da maxila. Vamos supor que alguém vai fazer um trabalho sobre expansão rápida da maxila. Eu particularmente adoro esse tema, né? Por mais que já seja um pouco batido, mas é um tema bem legal. Não existe você fazer um trabalho de expansão rápida sem os artigos do RAS, pelo amor de Deus, gente, tá? E é de 73. Aí a pessoa olha e fala assim, ah, mas é de 73. Só que ele que desenvolveu o aparelho, tem que estar lá, tem que estar lá. Então, essa é uma dica aí para vocês que estão escrevendo, tá? Tem orientados meus, por exemplo, que falam assim, eu não sei escrever, por onde eu começo? Pesquisando os artigos. Gente, senta na frente do computador e pesquisa os artigos no Google, do Google Acadêmico, sei lá, Bireme, não sei qual é a base que vocês vão utilizar, tá? Mas lembrem-se disso, os clássicos têm que estar presentes, tá bom? Opa, desculpa. Então, olha só, quantas suturas são abertas a partir da disjunção? Olha que legal, gente. Olha que legal isso. A sutura frontomaxilar, sutura frontomaxilar entre o osso frontal e a maxila, ela vai ser aberta. A sutura zigomático-temporal, né? Entre o osso zigomático e o osso temporal, óbvio. Entre o zigomático e a maxila, que tá aqui, ó. Então, aqui é o frontal, né? Ó. Então, aqui, tudo isso aqui é a maxila, né? Tá? E aqui, ó, a sutura ptérigo-parietal, ela também é aberta. Então, o que acontece? O seu pacientinho, ele vai sentir dor. Quem já usou aí disjuntor deve se lembrar disso. Começa a ativar o parafuso, o paciente sente dor. Aqui, ele sente dor aqui nessa região, ele sente dor, sente bastante dor. Não é frescura do seu paciente, ele realmente está sentindo dor. Então, o que a gente precisa avisar a mãe nesse aspecto? Mãe, é o seguinte, o paciente vai ter dor, né? Você pode dar uma dipirona, não sei, um paracetamol, o que ele está acostumado já em casa. Você também tem que saber que vai abrir o que lembram do diastema que se abre entre os incisivos centrais? Vai abrir esse diastema, mãe, e não é necessário fechar esse diastema depois. Pelas próprias fibras intraceptais, esse diastema ele se fecha. Não tem necessidade de você fechar esse diastema depois, tá? Então, isso é bastante importante que a gente avise e que a gente tenha essa questão aqui na nossa cabeça, tá? Olha que legal isso aí, gente. E assim, ó, com certeza é questão de prova, tá? Com certeza. Quais são as suturas que serão abertas durante a disjunção, tá? Olha só, estudos em macacos, né? O osso zigomático e processos temporais, suturas esfenozigomáticas, zigomático temporal, zigomático maxilar, são também desarticuladas. Então, é por isso que quando o nosso paciente está com disjuntor e ele liga para você e fala assim, olha, soltou um lado do aparelho. Na hora, você tem que ir lá, atender ele o mais rápido possível e recimentar este aparelho. Isso é muito sério, gente. Quando você abre tudo isso de osso, tudo isso de sutura na face de um paciente, você desarticula todas essas suturas. Se este paciente remover esse aparelho com essas suturas abertas, o novo fechamento, a nova articulação dessas suturas, ela vai acontecer de maneira o quê? Assimétrica. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente não fizer a expansão corretamente e não fizer a supervisão desse paciente, esse paciente vier a cair esse aparelho, não sei, removeu esse aparelho, este paciente, ele vai ter, né, provavelmente uma assimetria facial causada pela remoção desse aparelho antecipadamente, tá? Então, é importante que vocês se lembrem disso, tá bom? É muito sério essa questão do Hirax e do RAS. É muito sério, tá? Olha só, aberto, ó. Então, o que a gente espera? Os ganchos ali, tá? Então, radiograficamente, você encontra o gancho, né? Radiograficamente aqui, ó, você encontra a abertura da sutura, tá? E a remoção do aparelho depois com a resina. Tá vendo esse negócio aqui em cima? Esse parece meio nojento, mas não é não, tá? Isso aqui é só a resina, tá, gente? Não é sujeira, tá? Então, o gancho, ó. O gancho, por que o gancho é aqui?
Porque nessa região aqui se encontra o ponto de maior estabilidade da maxila. É o ponto de resistência da maxila, que é entre o lateral e o canino superior, tá? Esse é o ponto de resistência da maxila. É super importante, é o centro de resistência da maxila. É sempre entre lateral e canino superior, tá? Por isso que o nosso gancho, ele se localiza nessa região, tá bom? Então, a gente inicia a protração depois da expansão de junção, né? E o aparelho, ele vai ser o splint da maxila. Então, você fala assim, beleza, eu dejuntei por 7 dias. Ah, tá bom. E agora? E agora você vai fechar o seu parafuso e você vai começar a tração com a máscara facial, tá? Por quanto tempo? Não sei, gente. Até descruzar, né? A gente espera chegar no topo, passar, fazer o overjet positivo e dar ali pelo menos um gap, vai, de uns 2 milímetros, 3 milímetros, quase que o paciente vira um classe 2. Por quê? Porque a gente tem que contar com potencial de recidiva, tá? Então, a gente conta com isso. Então, a gente não tem como você dizer exatamente quanto tempo o paciente vai usar de máscara, até porque você corre o risco de ele não usar, inclusive, né? Então, é legal que você explique isso para os pais. Bom, essa máscara é muito feia. Ela parece aquele filme Hannibal, sabe? Não parece, gente? Ela é feia mesmo, tá? Ai, nossa, a Priscila falando. Ah, vai cagar. Ó, então assim, ó, a gente tem que se lembrar que o impacto estético desse aparelho é pesado para o paciente. É pesado. Se você jogar esse moleque na escola com essa máscara, ele vai receber 300 tipos de apelidos, certo? Então, esse tipo de máscara, este daí, é excelente, é muito boa, ela é muito firme, né? Então, ela tem um apoio no frontal, ela tem um apoio no mento, né? E ela traciona a maxila. E esses ganchos dela aqui, ó, eles são extremamente fortes, muito legal. O que acontece aqui? O impacto estético dela é muito ruim. Então, o que a gente faz? Pede o paciente usar em casa ou uso noturno. Se ele utilizar, gente, 10 horas por dia, é suficiente para nós. Você não vai falar isso para ele. Você vai falar que ele tem que usar quanto? 24 horas. Por quê? Porque daí ele usa 10. É assim que funciona. Vai falar assim, ó, você vai usar 24 horas quando você não for para a escola. Quando você for para a escola, eu libero você para utilizar somente nos períodos que você não estiver em aula. Tá bom? Tá bom. Beleza? Beleza. Então tá. Né? Esse é um tipo, ele é bem legal, mas é isso que eu te falei, tá? O tratamento traz resultados de alterações esqueléticas e dentoalveolares, é real, é muito legal. Desloca a maxila para frente de 1 a 4 milímetros e para baixo. Eu vou explicar por que para baixo já, tá? Se der tempo. Desloca o terço anterior médio da face, tá? O anterior médio da face, ele vem para frente, o terço médio. Remodela todas as suturas que a gente falou, todas aquelas suturas, né? Zigomático maxilar, né? Enfim, todas as suturas que a gente falou lá atrás, elas vão ser remodeladas, né? Aumenta o overjet até em 8 milímetros. Gente, 8 milímetros é muita coisa. É mais do que uma cirurgia ortognática. Se você executar o tratamento na época correta e o paciente utilizar, você vai ter um bom resultado, tá? Aumenta o SNA, claro, né? Porque o ponto A, lembra do ponto A aqui da maxila? Ele vem para frente. Então, você aumenta o ângulo SNA. Você aumenta também o ANB. O ANB é negativo nesses pacientes. Lembram o ANB? A diferença entre maxila e mandíbula, né? Geralmente esse ANB é negativo, porque o SNB é maior, né? Então, SNA menos SNB. O SNB sendo maior vai dar negativo. Então, a gente aumenta o SNA e deixa o ANB positivo, tá? Faz uma rotação da mandíbula para baixo e um pouquinho para trás, tá? Diminui um pouco o prognatismo. Melhora o perfil, melhora a convexidade, né? Melhora tudo. Faltam 10 minutos, é isso? É? É isso, gente? Isso mesmo, 9h55. Tá, vão me falando aí, mas eu acho que vai dar pra gente quase terminar, tá? Então, favorece a postura do lábio. O uso da máscara
Quanto tempo em média para o resultado? Olha, depende do seu paciente, né? Se você tiver um bom paciente, você já vai ver resultado no primeiro mês. Na primeira consulta, de uma para outra, você já vê um resultado brutal, assim, tá? Verdade. E, gente, deixa eu falar uma coisa. Esse tratamento, esse protocolo, é um protocolo que a gente vê de quem estudou na USP, tá? Quem tem os professores que vieram de lá, ou que estudou direto lá. Não é incomum vocês encontrarem pessoas que vão ser contra esse protocolo, porque é agressivo, porque o paciente vai usar um aparelho muito feio, porque tem muito impacto na face social no paciente. Minha gente, ouçam o que eu vou falar para vocês. Eu tenho 20 anos de ortodontia. Eu nunca utilizei outro protocolo. Eu tentei utilizar outros protocolos. Eu conheço os outros protocolos. Os outros protocolos, eles não fazem a remodelação esquelética, não mudam o perfil do paciente. Tem ônus e bônus, né? A gente não tem que ter dó de oferecer o melhor ao nosso paciente, certo? O melhor em resultado, não é o aparelho mais bonitinho. Então, isso daí é algo que não tem explicação. Para vocês terem uma ideia, fazendo um parênteses aqui, eu conversei domingo com um amigo que fez residência comigo, né? Uma aluna está dizendo aqui, ó, meu esposo usou e o resultado foi perfeito. Eu acredito, e além dele ser perfeito, ele é um resultado que se mantém, né? Quantos gramas de elástico? Estava lá na frente na aula, João, mas vai ser mais ou menos de 400 a 600 gramas no elástico de força, tá? Por quê? Porque é uma força esquelética, tá? Então, assim, não tenham medo desse protocolo. E o paciente, ele usa sim. Se você mostrar resultados, ele vai utilizar, tá? Só vamos passar mais um aqui para a gente encerrar, tá, gente? Ixi, não estou conseguindo passar. Consegui. Ó, deixa eu ver se eu chego numa foto, pelo menos para a gente finalizar a aula, depois a gente volta aqui, tá? Para vocês entenderem como a máscara vai ser colocada. Ó, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês para a gente finalizar, tá? Nesse eixo aqui, ó, nesse eixo aqui do centro de resistência da maxila que eu falei para vocês, vai estar o nosso gancho aqui, ó. Estão vendo o nosso gancho aqui? Ele está no centro de resistência, tá? Nesta direção aqui, ó, o elástico vai pegar do hírax até a máscara e você vai fazer uma direção de 30 graus entre o plano oclusal e o elástico da máscara. Então, o elástico ele não vai você não vai fazer a puxada reta, você vai fazer ela 30 graus para baixo para facilitar o encaixe da maxila na mandíbula, até porque o classe 3 tem tendência à mordida aberta, tá bom, gente? Ó, eu vou voltar com essa aula aqui na semana que vem, pode ser? Pode ser eu de novo semana que vem? Pode ser força pesada, João, isso mesmo, tá? Força pesada. Certo, gente? Vamos encerrar aqui, tudo certo? Eu vou fazer duas coisas, ó. Eu vou gravar a aula toda pelo PowerPoint, toda ela, hoje à noite, tá? Tudo isso, tudo de novo. Vou subir a aula toda no YouTube, vou subir esse daqui também para o YouTube e vou passar uns artigos para vocês de tração reversa, tá? E daí, na semana que vem, a gente volta a partir do slide que nós paramos, tá bom? Pode ser assim? Para a gente tirar dúvida e tudo mais, tá? Eu mostro uns casos também, vou colocar uns casos aqui para vocês. Beleza, gente? Fiquem com Deus aí, então. Eu vou encerrar aqui, tá? Porque vai cair. E aí eu subo isso aí para vocês, tá bom? Hoje à noite eu gravo e subo para vocês, tá bom? Beijo, 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 beijo. Obrigado, gente. Obrigado. Beijo. Tchau, beijo. Me ajuda aqui. Jonathan, como é que faz? Stop. Stop. Ok. Ok. Ends. Isso.